Olha, mergulhando aqui no material que a gente recebeu, tem um dado que, nossa, salta aos olhos, né? No Brasil, a média de tempo de tela chega a quase 9 horas por dia. É a segunda maior do mundo. Então, hoje, a ideia é explorar um pouco mais a fundo o que essas fontes estão dizendo sobre os efeitos disso tudo, desse uso tão intenso da tecnologia na nossa saúde, no bem-estar. É, sem dúvida, é uma análise super necessária. O material é bem rico, né? Mostra detalhes de como essa imersão constante, que por um lado conecta, por outro, pode cobrar um preço alto. Uhum. E o ponto central que eu vejo a emergir dos textos não é, assim, demonizar a tecnologia em si, sabe? Mas é entender as consequências do excesso, buscar um uso mais consciente. Faz todo sentido. Começando por aquilo que as fontes chamam de dependência mesmo, aquela sensação de ansiedade quando a gente está sem o celular, a tal da nomofobia. Exato. E aquela síndrome do toque fantasma, eu achei impressionante que mais de 70% das pessoas já sentiram o celular vibrar sem ele ter vibrado de verdade, isso segundo um dos artigos. Pois é. São sintomas claros, né? De como esses aparelhos se integraram, talvez até um pouco demais, no nosso sistema nervoso. O cérebro fica meio que num estado de alerta constante, esperando a próxima notificação. Hum. Isso se conecta, assim, diretamente com a saúde mental. O material que a gente analisou correlaciona, por exemplo, mais de 5 horas por dia em redes sociais com uma chance maior de depressão em adolescentes. 5 horas? Nossa, é bastante tempo, né? Procurando validação online, imagino. Essa dinâmica de curtidas, de aprovação virtual. Parece um ciclo meio perigoso, não? Exatamente. As fontes descrevem bem isso. Como essa busca sem fim por validação externa, que é digital, acaba minando a autoestima, gera comparações o tempo todo e, o que é paradoxal, né? Causa sentimentos de isolamento, de solidão, mesmo a pessoa estando hiperconectada. É estranho isso, né? Tá conectado e se sentir sozinho? Muito. E a OMS, inclusive, já reconheceu o vício em jogos eletrônicos como um transtorno mental mesmo, o que só reforça a seriedade da coisa toda. E essa tensão toda não fica só na mente, né? O corpo sente também. Eu fiquei, assim, bem chocada com aquele dado de que inclinar a cabeça para olhar o celular pode gerar uma carga de até 27 quilos na cervical. É um impacto físico direto e que muitas vezes a gente negligencia completamente, né? Totalmente. E não é só esse. O material também alerta para outros riscos, tipo auditivos. Metade dos jovens, segundo os dados, ouve música em volumes que são prejudiciais. Nossa. E tem a saúde ocular também. A gente pisca menos quando está olhando para a tela, né? Aí causa ressecamento, aumenta risco de miopia, até de ceratocone, que é mais sério. E a questão do sono. Aquela história da luz azul das telas mexendo com a produção de melatonina. Ah, sim, fundamental. As fontes que a gente leu ligam isso não só com a insônia, que é o mais óbvio talvez, mas com problemas metabólicos, tipo obesidade, diabetes. Parece que o impacto vai bem além de só ficar cansada no dia seguinte. Sem dúvida. Essa desregulação do nosso relógio biológico, o ciclo circadiano, tem efeitos no corpo todo, são sistêmicos. E claro, não dá para esquecer do sedentarismo, né? Que é uma consequência quase óbvia dessa troca. Trocar atividade física por mais tempo online. Vários documentos que a gente viu apontam isso. Verdade. E as fontes também destacam algumas preocupações bem específicas com crianças e adolescentes. O cérebro deles, por estar em desenvolvimento, seria mais vulnerável a tudo isso. Sim, o material dá bastante ênfase nisso. O excesso de estímulos digitais, sabe? Pode afetar áreas que são cruciais para o desenvolvimento, como a concentração, a memória, o próprio aprendizado. Hum. E tem outra coisa, o sistema de recompensa do cérebro. Ele meio que se adapta àquela dopamina fácil, que vem rápido dos jogos, das redes sociais, e aí passa a exigir estímulos cada vez maiores para ter a mesma sensação. Isso é bem preocupante. Um dos textos que a gente viu menciona até uns estudos ainda preliminares, que estão tentando ligar essa exposição excessiva e muito cedo às telas com um possível risco aumentado de Alzheimer lá na frente. É uma linha de pesquisa ainda bem inicial, como o próprio artigo ressalta, né? Não dá para afirmar nada com certeza ainda, mas sem dúvida acende um alerta importante sobre os efeitos de longo prazo que a gente ainda está começando a entender direito. Com certeza.
E diante de tudo isso que o material expõe, qual seria o caminho, então? As fontes sugerem, sei lá, abandonar a tecnologia de vez? Não, de forma alguma. A tônica dos artigos, na verdade, é a busca pelo equilíbrio, pela consciência no uso. As estratégias que eles sugerem são bem práticas, na verdade. Tipo, Tipo, estabelecer horários mais definidos para usar os aparelhos, sabe? Criar umas zonas livres de tecnologia, na hora das refeições, por exemplo, ou um tempo antes de dormir. Isso ajuda o cérebro a se desconectar um pouco, descansar desses estímulos constantes. entendi. E valorizar mais o tempo offline, né? Incentivar atividades ao ar livre. O material também fala bastante do papel dos pais nisso, não só proibir, mas dar o exemplo, conversar com os jovens. Exatamente. O ponto é construir uma relação mais saudável com essas ferramentas digitais. Aproveitar os benefícios, que são muitos, claro, mas sem sucumbir aos malefícios do excesso. É oferecer alternativas, mostrar que a vida real, offline, também é muito rica e recompensadora. Voltando àquelas quase 9 horas diárias de tela aqui no Brasil. Analisando todo esse material que a gente discutiu, fica a pergunta no ar, né? A gente está usando esse tempo todo para se conectar de verdade ou só para rolar a tela, sem parar? Essa é a reflexão central que eu acho que emerge desses estudos todos. A tecnologia é, sim, muito poderosa, mas o uso consciente, o uso equilibrado, é fundamental para o nosso bem-estar, tanto físico quanto mental. É. Talvez, como um dos artigos sugere ali nas entrelinhas, a verdadeira revolução digital para cada um de nós seja justamente aprender a hora certa de se desconectar. Fica aí a reflexão.